Você já parou para pensar que, mesmo em um mundo cheio de tecnologia, ciência avançada e respostas quase imediatas, ainda existem mistérios religiosos que simplesmente desafiam qualquer explicação lógica? E não estamos falando de histórias antigas esquecidas, mas de fenômenos que continuam acontecendo, intrigando cientistas, religiosos e curiosos até hoje. Alguns deles são tão inexplicáveis que você pode terminar esse vídeo com mais perguntas do que respostas. Então fica até o final, porque o último mistério pode mudar completamente a forma como você enxerga a fé. Desde o início da humanidade, a religião sempre esteve cercada por eventos que desafiam a lógica. Um dos mais famosos envolve o chamado Milagre do Fogo Sagrado, que acontece todos os anos em Jerusalém. Durante uma cerimônia religiosa, uma chama surge dentro de um túmulo considerado sagrado, sem qualquer fonte visível de ignição. O mais impressionante, nos primeiros minutos, dizem que o fogo não queima. Pessoas passam as mãos, rostos, sem sentir dor. Céticos afirmam que pode ser um truque, mas ninguém nunca conseguiu provar como isso seria feito diante de milhares de testemunhas. Agora pensa comigo, se fosse apenas uma ilusão, como ela se repetiria por séculos? Outro mistério que intriga até hoje envolve imagens religiosas que choram. Sim, estátuas que derramam lágrimas. E não estamos falando de apenas um caso isolado. Existem relatos ao redor do mundo, principalmente envolvendo representações de figuras sagradas. Em alguns casos, as lágrimas foram analisadas em laboratório e apresentaram composição semelhante à de lágrimas humanas. Isso levanta uma pergunta desconfortável. Se não há mecanismos internos, nem explicação física evidente, de onde vem esse líquido? Fraude, fenômeno natural ou algo além da nossa compreensão? E talvez um dos casos mais impressionantes seja o das experiências de quase morte. Pessoas que foram consideradas clinicamente mortas e voltaram. Elas descrevem sensações muito semelhantes. Um túnel, uma luz intensa, uma sensação de paz indescritível. Algumas relatam encontros com entidades, outras dizem ter visto suas próprias vidas como um filme. E aqui está o ponto mais intrigante. Muitas dessas pessoas descrevem detalhes do ambiente enquanto estavam mortas, que depois foram confirmados como reais. Como alguém poderia ver, ouvir, perceber sem atividade cerebral? A ciência tenta explicar como um efeito do cérebro em colapso, mas nem todas as peças se encaixam. Agora vamos falar de um dos objetos mais estudados da história, o sudário de Turim, um tecido antigo que supostamente teria envolvido o corpo de uma figura religiosa após sua morte. O que torna isso misterioso é a imagem impressa no tecido. Ela não é pintura, não é tinta e não apresenta técnicas conhecidas da época. Análises mostram características tridimensionais, como se fosse uma fotografia, muito antes da invenção da câmera. Alguns cientistas sugerem que seria necessário um tipo de radiação desconhecida para criar algo assim. Mas de onde viria essa energia? E existe ainda um fenômeno que mistura fé, cultura e algo que parece impossível: corpos de figuras religiosas que não se decompõem, conhecidos como corpos incorruptos. Em condições normais, qualquer corpo humano se deteriora com o tempo. Mas há casos documentados de corpos que permanecem preservados por décadas, até séculos, sem uso de técnicas modernas de conservação, sem explicação científica clara. Isso levanta um debate intenso. Seria um milagre ou apenas um fenômeno biológico raro que ainda não entendemos? Agora, um mistério que talvez seja menos conhecido, mas igualmente perturbador. Mensagens codificadas em textos sagrados. Alguns pesquisadores afirmam que certos livros religiosos contêm padrões ocultos, palavras escondidas, mensagens criptografadas que só aparecem quando o texto é analisado de formas específicas. Essas mensagens, segundo eles, revelariam eventos históricos, até mesmo acontecimentos futuros. Coincidência? Interpretação forçada? Ou algo intencional? Se for real, isso mudaria completamente a forma como vemos esses textos.
E se você acha que já chegamos no limite, segura essa. Existem relatos de pessoas que afirmam ter sido curadas instantaneamente durante orações. Doenças consideradas incuráveis, simplesmente desaparecendo. Sem tratamento, sem explicação médica. Alguns desses casos foram registrados, analisados e ainda assim permanecem sem resposta. A ciência chama de remissão espontânea. Mas será que isso explica tudo? Ou existe algo mais acontecendo? Algo que ainda não conseguimos medir? Agora me diz, será que todos esses eventos são apenas coincidências? Erros de interpretação? Fraudes bem elaboradas? Ou estamos diante de algo que simplesmente ultrapassa os limites da nossa compreensão? A verdade é que, quanto mais a gente tenta explicar esses mistérios, mais perguntas surgem. E talvez seja exatamente isso que torna a religião tão poderosa. Ela vive no espaço entre o que sabemos e o que jamais conseguiremos provar. Se esse vídeo te fez refletir ou te deixou com aquela pulga atrás da orelha, já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como esse. E se você gosta de mistérios, curiosidades e histórias que desafiam a lógica, se inscreve agora e ativa o sininho, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar mistérios históricos que até hoje ninguém conseguiu resolver. Confia, você não vai querer perder. Até o próximo vídeo.